Júlia é professora e mãe, e vai ao supermercado 2 vezes por semana fazer as compras para a família. Em uma noite comum em que assistia ao noticiário, ouviu que é importante lermos o rótulo dos alimentos que consumimos antes de comprá-los, para conhecermos mais a sua composição e ingredientes, e assim termos o maior cuidado com a nossa saúde. Na próxima ida ao supermercado, Júlia prestou mais atenção nos produtos que colocava para dentro do carrinho e percebeu que existiam vários termos acerca dos quais ela queria entender mais, como diet, glúten e colesterol. Não se preocupe, Júlia, vamos explicar um pouco sobre o conceito de dietética e a importância desse tema para todos. Dietética é a ciência e a arte de alimentar corretamente pessoas e coletividades. Consiste na ciência da nutrição, do planejamento e da preparação de refeições adequadas. Como cada organismo é único e possui suas particularidades, cada pessoa deve atender a uma dieta específica e própria às necessidades do seu corpo. O termo diet é designado àqueles alimentos que não possuem adição de açúcar em sua composição e que, por isso, são procurados por pessoas que possuem diabetes. A diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é conhecida como hiperglicemia, que pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A glicose é um carboidrato cuja principal função é abastecer e fornecer energia para o cérebro. Quando há falta ou ineficiência da insulina no corpo, a concentração de glicose no sangue se mantém alta, o que pode ser um perigo se não for tratada, visto que a insuficiência renal, doenças cardiovasculares e a cegueira são consequências a longo prazo. Logo, Júlia, os alimentos chamados de diet são reduzidos em carboidratos e açúcar refinado e não provocarão uma hiperglicemia em diabéticos. O glúten, Júlia, é o principal constituinte proteico do trigo, do centeio e da cevada e pode estar presente em menor quantidade na aveia. Nestes cereais, a fração de glúten solúvel em álcool é tóxica para os doentes celíacos, provocando um estado inflamatório crônico da mucosa do intestino delgado, que se acompanha de diminuição do volume das vilosidades e aumento por multiplicação de células das criptas intestinais. Em condições normais, o epitélio intestinal possui junções celulares intactas, servindo de barreira à passagem de macromoléculas, como é o caso das proteínas do glúten. Diversas circunstâncias, como infecções entéricas e cirurgias, podem tornar a barreira epitelial vulnerável. Deste modo, os peptídeos resultantes da hidrólise incompleta do glúten poderiam ser transportados até a lâmina própria e entrar em contato com as células apresentadoras de antígenos, resultando assim em uma resposta inflamatória que pode trazer inúmeros desconfortos ao portador da doença. Fica evidente, então, que a indicação de presença de glúten nos alimentos é extremamente importante para quem possui a doença celíaca, pois, se o glúten é ingerido por essas pessoas, elas podem apresentar sintomas de má absorção intestinal ou um quadro clínico onde predominam manifestações extraintestinais. Já o colesterol é um composto vital para o organismo e essencial na formação das membranas das células, na produção de hormônios sexuais, de vitamina D e de sucos digestivos, além de outras funções. O colesterol alimentar é encontrado em gorduras animais como ovos, leite derivados, carne vermelha e pele de aves. As lipoproteínas plasmáticas são responsáveis pelo transporte de colesterol na corrente sanguínea. São partículas esféricas com um núcleo central de lipídios apolares compostos por ésteres de colesterol e trigliceróis, circundado por uma monocamada de lipídios anfipáticos, que são compostos por fosfolipídios e colesterol, a qual estão associadas moléculas de proteína. As LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade, são a principal fonte de colesterol para os tecidos e entram nas células por endocitose. As HDL, que são as de alta densidade, inversamente, removem o colesterol dos tecidos para o fígado. Foi estabelecido recentemente que há uma relação entre níveis plasmáticos altos de colesterol e incidência de aterosclerose, que é o enrijecimento das artérias causado pelo acúmulo de colesterol e outras substâncias nas paredes e dentro delas, formando ateromas.
Os ateromas podem evoluir determinando o estreitamento das artérias, a formação de coágulos e uma possível oclusão. Isso é o que acontece nos casos de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. A ocorrência de aterosclerose depende diretamente do nível de colesterol presente nas LDL. Por outro lado, o nível de HDL tem efeito protetor contra a doença. Por isso que LDL e HDL costumam ser chamadas de colesterol ruim e colesterol bom, respectivamente. A composição da dieta tem influência fundamental sobre a concentração de LDL e colesterol. A redução do teor de colesterol ingerido e a substituição de gorduras saturadas pelas monoinsaturadas na dieta são extremamente benéficas na redução do colesterol do organismo. Júlia, esperamos ter ajudado a entender sobre dietética e que fique compreensível. Alimentos diet, sem glúten e sem colesterol são necessários apenas a pessoas que têm enfermidades diagnosticadas por um profissional relacionadas ao consumo desses alimentos. Se você não possui nenhum diagnóstico, não tem de consumi-los obrigatoriamente. E para uma alimentação saudável para você e seus filhos, basta seguir as principais orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira.